Meus amigos, o Lula está em apuros no seu próprio governo. Nós vamos assistir aqui a nova propaganda do governo que está deixando o próprio governo preocupado. Porque quando você não tem um bom governo, o que você faz? Você investe em publicidade para fingir que tem um bom governo. Você mente. E o governo é tão ruim que ele não sabe nem a hora certa de postar a coisa. Porque publica lá a coisa, a propaganda, e aí começa o confronto com as atuais pesquisas que mostram a desaprovação do governo. Você confronta a opinião popular, pública, e aí, quem é que está mentindo? O governo ou o povo? E só para você ter ideia, olha, o Sidônio, que é o novo cara da comunicação do governo, olha aí, Sidônio irritado e novo slogan. O evento de Lula em comemoração aos 2 anos de mandato. A celebração aconteceu um dia depois da divulgação de uma pesquisa que confirmava a queda de popularidade do petista. Aí eu repito a pergunta, quem é que está mentindo? O povo nas pesquisas ou o Lula? Ou o governo Lula? Alguém está mentindo. Vamos acompanhar essa propaganda aí, um minutinho só. É o Brasil da Luísa, da Jurema, misturada com a Sabrina. Acompanhe aí comigo. Que força é essa que o Brasil tem? Que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junto ao Brasil do Passinho com o país que tá tirando o estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente, gente que empreende, prospera, gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda, gente que não desiste e com o nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Da Luísa, da Jurema. Olha, eu vou te contar uma coisa, hein? Se esse Brasil de fato existisse, eu votaria no Lula. Mas isso aí é uma sem vergonhice, sem tamanho, que nem eles acreditam na propaganda deles. Primeiro, tem tanta coisa errada aí, né? O Brasil é dos brasileiros. Não é. O Brasil, a gente sabe, ele é de alguns brasileiros. Ele é do Alexandre de Moraes, ele é do Lula e dos poderosos aliados aos dois. Ponto. O Brasil não é meu, não é seu, não é nosso. A gente vive aqui, mora aqui, quer o bem, deseja, mas não é nosso. O Brasil também não é da Jurema, da Luísa, da Sabrina. Aí o Lula cita essas pessoas. Estão ali apoiadores do Lula, tudo aí, fazendo propaganda. Mas cadê o Brasil da Débora, que está presa injustamente porque cometeu o crime do batom? Se fala aí na menina da medicina que passou, parabéns, legal. Né? Vamos ver se daqui a 5 anos ela vai estar exercendo a especialidade da medicina ou se vai estar só com o diploma pendurado. É bom, se formou, beleza. Mas tem muita coisa errada aí, como por exemplo... Eu não entendi essa parte do estádio que o governo está tirando aí, um estádio de futebol inteiro do mapa da fome. Junto ao Brasil do Passinho com o país que está tirando o estádio lotado por dia do mapa da fome. O Passinho, que mistureba, que mistura danada é essa? Olha, se o governo está tirando um estádio inteiro de futebol por dia do mapa da fome, a fome já era para ter acabado há muito tempo no Brasil, não é mesmo? Que estádio? Depende também, né? Pelo vídeo, é um estádio grande. Vamos pegar uma média aí, não vamos nem botar lá em cima. Os grandes estádios têm 70 mil, espaço para 70, 60 mil. Vamos jogar 50 mil. Vamos jogar 50 mil por dia. Aí você tira 50, 100, 150, 200, 250 mil pessoas, você tira da fome em 5 dias. 10 dias você já tira 500 mil de pessoas do mapa da fome ou da fome. 20 dias você tem 1 milhão, 30 dias, um mês você já tem 1,5 milhão fora do mapa da fome, 2 meses, 3 milhões, acabou. Em um ano, menos de um ano, você resolve o problema da fome, mas nunca resolve. E que estádio é esse? É lotado, saindo do mapa da fome. Uma mentirada. Eu admiro ver propaganda do governo Lula falando aí que a mulher saiu do Bolsa Família porque agora tem um emprego, tem uma renda.
Aplaudo, que bom que isso aconteceu, mas essa não é a política do Lula, do Bolsa Família. É porque ele precisa jogar, porque ele está sendo confrontado também nessas questões. Porque a ideia do Lula sempre foi manter o cara dependente, ou a mulher, a família dependente do governo. Porque o governo sabe, o Lula sabe, se a pessoa parar de depender de programa de governo, de assistencialismo, ela vai virar dona do próprio nariz, vai andar com as próprias pernas, vai aprender a pescar e tem grandes chances de abandonar esse Lula, esse projeto socialista ou agenda de dependência do governo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O Lula está fazendo agora essas propagandas, pregando contra tudo aquilo que ele pregava. Por exemplo, agora ele está falando em prender criminoso, ladrão de celular. Por quê? Porque pegou muito mal no passado a historinha da cervejinha. Lembra aqueles vídeos do Lula? Eu não suporto ver policial prender, agredir um jovem negro só porque roubou um celular. É crime, tem que ser preso. Depois chega o Lula, nós temos que prender os ladrões de celulares também. Qual o Lula está falando a verdade? Temos dois Lula aí. Um que defende ladrão e outro que quer punir ladrão. É a propaganda para enganar o eleitorado, o povo brasileiro. E é isso. Então não cai, porque tem gente que vai cair nessa propaganda. Tem idiotas de montão aí. Esse Brasil que o Lula apresentou, ou o governo apresentou, nós acabamos de assistir, não existe. E ele contraria as próprias ideias do Lula e ele vai de contra, como nós já falamos, com as pesquisas que desaprovam o governo. Tiro no pé. Aí a gente vai à matéria agora, só para você entender, da comemoração dos 2 anos. Só foram comemorar os 2 anos de mandato, não é mesmo? Porque comemorar um bom governo, 2 anos de bom governo, não dá para comemorar. Tá aí o evento. O Lula disse o seguinte: é a reconstrução de um país deixado em ruínas pelo governo anterior. Cara, é bom para mentir, né? Ruínas no governo anterior, Bolsonaro. O Lula pegou o país em ruínas, é isso? Inclusive as contas estavam em ordem. Hoje, tudo em desordem. É déficit em todo canto do governo. Mas talvez essa seja a reconstrução, né? A reconstrução do desastre. A reconstrução da balbúrdia política. Desculpe aqui. Ele diz, que o Brasil é um país que volta a sonhar com esperança, com mais desenvolvimento, mais inclusão social. Disse Lula em crítica à gestão de Bolsonaro. Ainda muito a ser feito. Conversa bem de político mesmo, não é? Todo político é assim. Tem muito a fazer. É quando o cara não faz nada, ou tá igual uma tartaruga fazendo as coisas, tem muito a fazer. Precisamos da união de todos para derrotar o ódio e a mentira. Então a briga é contra o ódio e a mentira. Você vê que ele mistura tanta coisa aqui que não dá nem para entender onde o Lula quer chegar. E o Sidônio pensou em reduzir a dimensão do evento. Agora já era. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, responsável pela campanha de Lula, se irritou com falhas técnicas na exibição das imagens. Segundo o jornal o Globo, ele quis recuar da grandiosidade do evento de ontem, depois de a pesquisa divulgada na véspera mostrar a desaprovação ao governo em alta e descolada da aprovação. É um governo desastroso que não se entende nem na comunicação. E a comunicação não é o problema, como Lula insiste. O problema é a gestão, é o próprio Lula, o governo em si. Porque a comunicação serve apenas, como eu já disse, para camuflar o governo, disfarçar. E nem isso consegue. Palmeira considerou desistir de realizar a solenidade em um centro de convenções brasiliense e abrigá-la no Palácio do Planalto. Mas Lula quis manter o que estava combinado. Em busca de recuperar a popularidade, Lula apresentou novas ações, como a reformulação do programa Celular Seguro e o envio ao Congresso do projeto que isenta do imposto de renda, quem ganha até 5 mil e tal. Novos anúncios estão chegando. Minha Casa Minha Vida passará a beneficiar também a classe média e por aí vai. É o desespero. Promessas, político, promessas. Mas aí tá, o Lula ainda deixou lá uma postagem nas redes sociais, dizendo que quando cheguei pela 3ª vez à presidência, minha sensação foi a de uma pessoa que volta para casa depois de muito tempo e só encontra as ruínas. Um trabalhador rural que volta ao campo para plantar e encontra a terra arrasada. O Brasil era essa casa em ruínas, essa terra arrasada. Meu Deus, o Bolsonaro destruiu o Brasil. Todo político frouxo, fraco tem esse discurso. Coloca a culpa no anterior. Pode pegar o melhor governo anterior,
O Brasil virou primeiro mundo, digamos assim. Vamos falar da sua realidade agora. Todo mundo próspero, o Brasil tornando aí classe média, comida barata, todo mundo comprando, empregado e beleza, beleza. Ele vai chegar, vai destruir o Brasil e vai dizer que o governo anterior, que colocou o país no primeiro mundo, estava em ruínas. E que ele está reconstruindo, é um mentiroso. Todo político frouxo, fraco, irresponsável coloca a culpa no seu antecessor. Isso é praxe, não é mesmo? Vamos lá então, voltar aqui para finalizar isso. Lula ainda disse: foram apenas 2 anos de muito trabalho e arrumamos a casa. Refizemos os alicerces, erguemos as paredes, aramos essa terra, semeamos e regamos. Agora estamos na colheita dos resultados. Temos o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do mundo. Que maravilha! O Lula está falando em colheita desde 2023. 2024 vai ser o ano da colheita. Não, agora vai ser 2025 a colheita. E agora começou em abril a colheita. Daqui a pouco vai para 2026 a colheita, 27. Eu preciso ser reeleito para a colheita. Eu reguei 4 anos, agora vamos colher os outros 4. É inacreditável. Vamos lá. Para finalizar, o desespero aqui do Lula em busca de popularidade. Lula antecipa 13º de aposentados. Um dia depois de Tebet negar possibilidade. A ministra do Planejamento. A ação do petista ocorreu nesta quinta-feira 3, na quarta-feira 2, ministra do Planejamento chamou a ação de inviável. Mas o Lula, a gente precisa de popularidade. Depois a gente culpa alguém pelo desastre. E ainda tem esse aqui, o anúncio de Lula, do aumento no número de beneficiários do Minha Casa Minha Vida. Ele assinou um decreto aí que aumenta de 8 mil para 12 mil o teto de renda das famílias favorecidas. E enquanto isso, o governo Lula deve gastar mais de 1 milhão e 100 mil reais com tapetes e carpetes para o Itamaraty. Valor reservado pelo Poder Executivo se destina ainda à remoção dos materiais atuais no Palácio, bem como a instalação dos novos. Isso é mania, né? É muita necessidade. Senão o Brasil não vai para frente. Vou falar uma coisa para vocês. O Brasil não vai para frente se não comprar carpete, tapete novo para o Itamaraty. Não vai. Aí tem que comprar. Tendo. Joga fora, compra novo. Eu nem ia nem trazer essa matéria, mas o Lula está fazendo isso direto. Janja, então, nem se fala. Comprando coisas novas, agora é algodão, agora é cortina, agora é persiana. Gente, tendo as coisas, mas querem gastar. Eu acho que tem coisa aí, deve ter superfaturamento, empresa de amigo, deve ser, só fico imaginando. Para encerrar, povão de Maricá, presta atenção, no Rio de Janeiro. Petista, prefeito de Maricá, Washington Quaquá, quer comprar SAF do Vasco da Gama com verba municipal. A Sociedade Anônima de Futebol do Vasco. Quaquá pretende usar o fundo da cidade, alimentado por royalties do petróleo e avaliado em 2 bilhões de reais. Ele é vascaíno, inclusive já investiu milhões no Maricá Futebol Clube, que está na primeira divisão do campeonato estadual aqui no Rio de Janeiro. Está querendo montar um estádio para 20, 30 mil pessoas em Maricá, com dinheiro do povo. Investe 8 milhões de reais em escola de samba, União de Maricá, por ano, para perder carnaval, no grupo de acesso ainda. E agora isso. Ele afirmou ter planos para investir no futebol brasileiro. Ele quer utilizar o fundo soberano da cidade para comprar a SAF do Vasco, seu clube do coração. Aqui diz que Quaquá busca diálogo com o Pedrinho, presidente do Vasco, para discutir a proposta, enquanto conta com o apoio de Bismarck, ex-atleta do Vasco, para facilitar as negociações. Aí o Quaquá, em São Januário. Pois é, quero levar uma proposta ao Pedrinho de compra da SAF do Vasco, afirmou o prefeito ao jornalista Tiago Prado. Não serei eu, e sim o fundo de investimento da cidade. Por que não? Tá aí, compra do Vasco e construção de estádio. Vou nem comentar, quero a sua opinião, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. Meu nome é Bruno Johnson, um ótimo final de semana para todos vocês, um ótimo sábado, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu!